Olá pessoal, hoje vou falar para vocês de uma experiência pessoal minha e acredito que vai ser interessante para vocês ouvirem a lição que existe, né, que eu tirei no final dessa gravação aqui. Vai ficar claro isso, que no final há uma lição que eu aprendi e que eu penso que pode ser também útil para aqueles que me assistirem. Pois bem, meu nome é Jair Rodrigues Salazar, psicólogo, e tenho já 40 anos de prática, mas a história que eu vou te contar ainda é do meu tempo de estudante. Eu estava no terceiro ano de psicologia e eu tinha um pouco mais de 3 ou 4 anos, além da média dos meus colegas. Eram 30 colegas, né, entre o grupo masculino, feminino, tinha acho que 31 pessoas. E eu, por ser, assim, 4 anos, né, mais velho, assim, na média, eu destacava bastante na minha classe, porque eu já tinha uma experiência, eu já tinha me casado, e eu tinha uma experiência já de vida, né, que, sem dúvida nenhuma, pesou bastante para que eu ficasse, pelo menos assim, entre alguns, não vou dizer que entre os 31, mas entre uma boa parte dos meus colegas eu ficava como líder, tanto que eles, grande maioria, né, as meninas, os meninos, eles gostariam de estudar comigo, queriam fazer trabalhos comigo quando o trabalho era para fazer em grupo. Então, assim, eu me sentia bastante lisonjeado com isso. Mas aconteceu que uma das minhas colegas, aliás, uma que eu sempre admirei muito, e ela também nos nossos estudos se destacava bastante, apesar de ser bem mais nova, mas ela, um dia, né, eu estava no terceiro ano de psicologia, terminando o ano, e ela chegou para mim e falou assim: Salazar, eu tenho uma irmã que estuda na UNA, e eles vão ter uma semana de estudo lá agora, e ela foi designada para encontrar alguém que fosse fazer uma palestra sobre personalidade. Personalidade é uma das matérias, né, do nosso curso de psicologia, que no terceiro ano era assim, bem forte. Aí eu falei: mas você quer que eu faça uma palestra lá na UNA? Mas como é que pode? Pô, eu não tenho muita prática disso, não tenho um know-how forte para fazer palestra. Ela falou: não, você tem sim, você já mostrou isso aqui, né, durante os nossos anos aqui. Nós estamos estudando 3 anos juntos, Salazar. Está pensando que eu não te conheço? Então, mas a minha irmã, ela pediu e eu sugeri que fosse você. Eu dei o seu nome. Falei que confio que você vai fazer uma palestra excelente lá sobre a personalidade. Falei: olha, mas para eu aceitar isso, preciso saber o seguinte: sua irmã, ela é uma semana de estudo, né, que você falou. Eles fazem isso tradicionalmente, a semana de estudo, igual a gente faz aqui na nossa universidade também. Aí eu perguntei: mas a sua irmã está em que ano? E qual curso que ela faz? Eu sabia que deveria ser curso de administração, porque a escola lá, ela é especialista nisso. Aí ela falou: não, a minha irmã está no 2º ano e ela cursa, isso mesmo que você falou aí, o curso de administração. Olha, tudo bem, acho que eu vou aceitar, né? É um desafio. Mas eu sempre fui muito assim, resguardado, né? Recatado. Naquele tempo ainda não tinha me deslanchado mesmo, o tanto que seria de se esperar de um cara que fosse fazer uma palestra.
Aí então, mas eu aceitei, porque o segundo ano eu estava no terceiro, pô. Aí eu falei, olha, no mínimo, eu já tenho, né, uma experiência maior do que ela. E aceitei, e era para ser da data que nós conversamos, era para ser daqui a 15 a 20 dias, não estou me lembrando, era numa quinta-feira. Aí eu aceitei, a menina, né, pelo telefone também falou comigo, e confirmamos tudo direitinho. E eu me preparei, pô, andei fazendo até umas fichazinhas sobre o tema, né, sobre o tema que é muito importante no nosso curso, que é a personalidade. E aí eu fui me preparando, escrevi umas pequenas fichazinhas para que chegasse no dia eu tivesse um apoio. O que aconteceu é que quando eu cheguei lá, né, essa minha colega de classe estava me esperando na porta e eu vi que havia um movimento muito maior do que eu esperava, né, assim, já na entrada da escola dela, da universidade. Aí, cara, eu cheguei perto dela assim e falei, onde que vai ser o evento? Ela falou, é aqui, o salão é aqui, eu tenho que entrar por ali e tal, me mostrou assim, o caminho. Aí quando eu olhei, eu vi assim, né, de soslaio, eu vi que tinha um auditório imenso, completamente cheio. E eu fui me aproximando, tinha um filme que estava passando, sabe, então isso favorecia um pouquinho. Mas era o palestrante anterior, estava passando um filme. Eu cheguei mais um pouco e fiquei surpreendido, porque eu vi pessoas lá, né, assim no auditório, que a luz não era muito grande, mas deu para reconhecer que tinha lá médicos que eu tinha conhecido já, né, já tinha até consultado com alguns, tinha advogados, tinha... Gente, eu voltei para minha colega, mas aí nessa altura eu já estava quase sem chão. E perguntei, mas você me disse que ela estudava no segundo ano e que a palestra era para essa turma de segundo ano. Ela falou, não, a palestra é para a escola toda. Ela está no segundo ano, mas a escola toda faz assim, uma semana inteira, né, de estudos, e essa turma para a qual você vai falar aí é de pós-graduação, é segundo ano. A minha irmã está fazendo pós-graduação, cara, segundo ano de pós-graduação. Eu pensei, estou perdido. Me deu vontade, sabe, de pedir licença, ir para o banheiro e de lá não voltar mais para tal palestra, porque realmente eu não me sentia capaz, né? Eu não me sentia à altura para fazer palestra para aquele povo, né? Que eu vi lá foi gente assim, tinha muita gente, o auditório era enorme, a escola toda praticamente estava lá. Aí terminou aquele filme e logo me anunciaram, agora o próximo palestrante é o Salazar, não, Jair Rodrigues Salazar, falou meu nome, deu lá o currículo, que eu era estudante de psicologia no terceiro ano já, e que eu já estava até atendendo alguns casos, né, por causa da minha grande capacidade. Quer dizer, o cara encheu minha bola lá, falando. Mas eu praticamente não estava nem ouvindo aquilo direito, porque eu estava sem saber o que fazer. Aí anunciaram, acenderam-se as luzes, porque o filme terminou, e tinha uma mesinha. Eu me sentei assim naquela mesinha, colocando as minhas fichas assim e tal, e me ajeitando para ver se eu podia falar dali, quando alguém disse, Salazar, fica em pé, rapaz, fala em pé, sentado aí atrás dessa mesa, ninguém vai te ver. Aí eu pensei, mas deixa eu ficar aqui mesmo e tal, que eu me sinto mais seguro. Não, vem aqui na frente, vem falar. Aí, cara, eu não tive outra alternativa senão ir. Mas antes, a minha formação, né, eu estava no terceiro ano, mas eu já tinha feito cursos até, participado de coisas de gestalterapia. E eu era o Frederico Salomão Pius, que é o criador da gestalterapia, era o cara de referência para mim, era o modelo que eu gostava. E eu pensei nele naquela hora, e como que inspirado por ele,
ele, como se ele falasse comigo, sabe assim, faz igual nas aulas algumas coisas que a gente faz lá, porque a Gestalterapia tinha uma coisa nova em relação às outras escolas, que é o caso de teatralizar uma terapia individual, fazendo o indivíduo colocar-se no papel das pessoas ou das situações, né, que o traziam até a terapia. Aí eu pensando naquilo, eu falei, quer saber, eu vou me assumir inteiramente. Peguei as minhas fichas e eu estava tremendo, muito. Estava tremendo mesmo. E aí eu falei para o povo todo, olha por que eu não posso ficar em pé, olha como é que eu estou tremendo. Eu quero falar para vocês, mas o meu corpo quer tremer. Aí todo mundo rindo, aquele pessoal já estava ali há quase, era quinta-feira, eles começaram a semana na segunda, terça, quase, eles já tinham, vamos dizer assim, intimidades com aquele local e com as pessoas. Então, foi aquela algazarra, falando alto e tudo, e aí se acalmaram e eu tremendo, eu mostrei para eles e falei, olha, tá bem, eu vou falar para vocês, mas só depois de o meu organismo, porque isso também é parte da gestalterapia, o meu organismo satisfazer a necessidade de tremer. Então eu vou tremer primeiro, mas eu queria convocar vocês para tremer também junto comigo, todo mundo junto, vocês topam? E eles todos toparam, se levantaram, aquelas pessoas todas se levantaram e nós fizemos uma sessão que parecia uma sessão de descarrego. Todo mundo tremendo, aquele barulhão, e as pessoas rindo algumas, e eu tremendo também junto, assim, mas a gente fazendo, eu estava fazendo uma coisa séria, eles não sei como é que era, eu sei que eles estavam, parece que eles estavam gostando do show. E trememos bastante, quando passou uns 5 minutos de tremedeira, eu olhei para minhas mãos e elas não estavam tremendo mais, ou estavam tremendo muito menos. E eu já estava me sentindo seguro, assim, dentro de mim, aquela avalanche de energia que estava tomando conta de mim antes, ela tinha se esvaído. E aí, então eu falei, agora acho que eu posso falar aqui em pé. E fui para o centro, né, do palco e comecei a falar, né? Só para encurtar, eu queria dizer para vocês o seguinte, que eu que comecei, né, com essa tremedeira e pensando que eu não daria conta, quando eu estava terminando, ainda faltava um pouco, quando chegou já a hora do próximo palestrante. Então eu ouvi um anúncio, né, da pessoa que comandava, pedindo para mais 5 minutos para eu terminar. E aí o pessoal gritou, não, deixa o Salazar, esse que vem agora é um filme, né, que pode passar amanhã, deixa o Salazar continuar. E eu vou te falar que a minha palestra, que estava programada, né, para ser uma palestra de 50 minutos a 1 hora, eu fiquei 2 horas falando para aquele pessoal. É só isso que eu queria testemunhar para vocês hoje, porque foi algo que eu aprendi isso da gestalterapia também, que as necessidades precisam ser satisfeitas. E a minha necessidade principal naquele momento era tremer. E como se eu tivesse sido inspirado pela figura do Fritz Spiels, que já tinha na época falecido, botei o pessoal todo para tremer junto comigo e foi verdadeiramente um espetáculo. É uma coisa que já faz tempo e que sempre vem à minha cabeça e eu estava pensando em fazer, né, um registro aqui. Eu espero que vocês gostem e até a próxima, por favor. Até mais. Tchau.